Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Meus irmãos, me improvisei aqui com urgência, me improvisei aqui para nós gravarmos um vídeo. Se der alguma chacoalhada, alguma movimentação na câmera do celular, vocês não levem a mal, tá certo? Pois nós nos improvisamos aqui para levar até vocês um assunto maravilhoso da Palavra de Deus. Um comentário de tudo aquilo que prova, e prova por mais A ou por mais B, de que tudo que nós estamos falando, que tudo que nós estamos pregando e anunciando e vaticinando e falando para vocês ao longo dos 5 anos do canal, e tantos comentários, tantas coisas, na verdade, é a mais pura realidade, meus irmãos. É a necessidade de nós expressarmos para vocês o verdadeiro evangelho. Porque tem pessoas sendo enganadas, destruídas, tem pessoas querendo mudar instituições sozinho, tem pessoas querendo mudar uma igreja, uma congregação sozinho. Nós sabemos, como aquele ditado muito antigo, meus irmãos, que uma andorinha sozinha não faz verão de forma alguma, me perdoe, não faz verão, meus irmãos. Não adianta você sozinho querer mudar o sistema, não adianta você sozinho querer mudar o sistema que está instalado dentro dessas igrejas pentecostais tradicionais, dessas igrejas que perderam a visão do verdadeiro e santo Evangelho de Cristo, meus irmãos. Eu estou aqui sempre pronto para vos orientar, para vos mostrar um caminho, uma saída, para ser para vocês alguém que, como um guia espiritual, um pastor, ele é um guia para guiar vocês pelo caminho das veredas da justiça. Esse é o meu papel como pastor, apontar para vocês não o abismo para a perdição das vossas almas, mas apontar para vocês a eternidade com Cristo nos céus dos céus. Então entenda uma coisa, eu tenho dito para vocês que a Assembleia de Deus tornou a igreja difícil de se congregar. Eu estou dizendo para vocês, e muitos vêm e comentam no rodapé, como vão comentar agora, mas esse foi de Deus, tem que estar lá mesmo, para fazer isso, para falar aquilo, para mudar. Não, irmão, não tem, irmão. Não, você não consegue mudar uma instituição como a Assembleia de Deus, como a Deus é Amor, ou como as tradicionais ou as neopentecostais sozinho. Esquece, você nunca vai conseguir mudar a história dessas igrejas, que já está uma história manchada de tanto pecado, de tanta safadeza, de tanta promiscuidade, são cafajestes da fé, são bandidos espirituais, são moleques no evangelho, não têm respeito, não têm caráter, não sustentam sua palavra, não amam a sã doutrina, eles não cuidam nem deles e nem da doutrina, como que vão cuidar dos outros, como disse Paulo a Timóteo. Então, meus irmãos, esta é o porquê que eu venho falar com vocês. Isso é o porquê que eu venho sempre orientando vocês. Não pense você que você vai ficar lá na sua congregação e você sendo um homem santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você vai mudar aquela congregação ou as pessoas daquela congregação, ou que você vai mudar 100% as pessoas que estão em volta de você. Não vai, de forma alguma. Você precisa colocar na sua cabeça que a igreja, ela é governada, o governo da igreja está na mão dos pastores. Deus entregou o governo da igreja aos pastores. Por isso ele vai requerer dos pastores as ovelhas, vai requerer a igreja das mãos dos pastores. Então, os pastores receberam o governo da igreja e é eles que governam a igreja, é eles que guiam as ovelhas. Por isso que o julgamento para um pastor é muito maior, como diz a palavra de Deus, do que para uma ovelha ou para um membro. Porque o membro não guia a ovelha, não guia pastor, mas o pastor sim. Seria uma inversão de valores. O pastor sim guia as ovelhas, guia os membros e aponta a direção, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, das águas, dos pastos, da eternidade, levando eles pela sã doutrina. Então, quando a ovelha não gosta de um pastor como eu, que prega a verdade aqui no canal, para mim não faz diferença, porque eu estou cônscio, eu estou ciente de onde e para onde e como eu estou me dirigindo, e estou dirigindo alguém que está me seguindo.
Então, mesmo que as pessoas não gostem, o pastor tem que ser verdadeiro. Mesmo que as pessoas não aceitem, o pastor tem que continuar sendo verdadeiro. Mesmo que as pessoas rejeitem, o pastor tem que continuar sendo verdadeiro. Mesmo que as pessoas ultrajem, persigam, desqualifiquem, abandone, isole, e mesmo que te deixe de lado, mesmo que te ignore, mesmo que você seja nas mãos dessa sociedade, desses cristãos, desse movimento gospel da última hora, você seja um objeto de escarnio por você ser um verdadeiro pastor, um crente de caráter, que verdadeiramente ama a sã doutrina e que faz coisas que para eles é coisa de bobo. Mesmo assim, você vai ter que continuar sendo bobo nessa questão, porque sendo bobo você vai para o céu e eles sendo inteligentes vão descer ao inferno. Então você tem que entender, meus irmãos, que você sozinho não muda essa instituição, não muda essa congregação. Você sozinha, só porque você segue as doutrinas do corpo e da alma e do espírito, não muda. Você não muda, não é mais assim nos dias de hoje como era no passado. No passado a igreja influenciava porque a igreja era um todo. E a igreja sendo um todo, meus irmãos, ela influenciava toda a sociedade que rodeava a igreja. Hoje a igreja não é um todo, é você que está querendo influenciar os próprios crentes dentro da igreja, enquanto que a igreja tinha que influenciar na sociedade secular. Você está entendendo? Então, é antibíblico, não é bíblico você achar que vai ficar lá dentro da sua instituição e que você vai influenciar porque você serve a Deus e ainda guarda a sã doutrina, que você vai mudar as pessoas, que as pessoas que estão lá vai te seguir, vai se dobrar para aquilo que você está vivendo e pregando. Se a tua esposa vive a sã doutrina, se teu esposo vive sua família, que você não vai de forma alguma, meus irmãos. A ordem de Deus para você é sair do meio dessa gente. Você precisa sair do meio dessa gente sem fazer briga, sem fazer confusão e procurar um lugar decente para você estar com a sua família, porque você vai perder a sua família, vai perder a sua salvação. E em muitos casos tem pessoas perdendo o seu próprio casamento, a sua dignidade e o seu caráter, porque está virando, chega lá uma pessoa boa, muitos chegam bem e ficam pior lá dentro. Outros se convertem 100% lá dentro, como se converteram no passado. A igreja 20, 30 anos era uma igreja que vivia outro tipo de raciocínio, tinha uma outra mentalidade, e naquela época eles se converteram, se livraram de todas as amarras, as algemas do pecado, e lutavam e combatiam o pecado. Hoje eles se tornaram pior do que quando eles chegaram na igreja e estão dentro da igreja, estão se mantendo dentro da igreja e se dizendo cristãos. Então, meus irmãos, vocês têm muito cuidado com todas essas coisas, porque essas coisas podem acarretar na perda da sua salvação, na perda do seu matrimônio, na perda da sua família e na perda dos seus bens materiais, na perda da sua saúde física. Muitos estão ficando depressivos porque estão lutando contra um sistema mundano e diabólico, que é um sistema do anticristo instalado dentro dessas igrejas, misturado com a prática da maçonaria. E eu digo para você que uma andorinha sozinha não vai fazer verão. Mesmo que tenha alguém orando por você, você não vai conseguir sozinho. Você tem que sair do meio disso, se juntar com um grupo de pessoas que têm a mesma visão e vocês lutar pelos mesmos ideais. Isso vai mudar a sua vida e a sua história, pode ter certeza. Ah, mas aqui não tem, todo lugar tem. E se não tiver num lugar, é melhor que não esteja no meio disso e visite uma igreja lá para tomar ceia uma vez por mês. Lá, vá de carro 20, 30 quilômetros, lá num lugarzinho, numa congregação de presta, onde ainda se tem Deus, e toma a ceia, nem que vá 2 vezes por mês no culto, ou 4 vezes por mês no culto só, mas que esteja um lugar onde se viva a verdade, porque se foi chamado para ser cristão, não pode viver a mentira. Se você viver a mentira, você vai prestar conta naquele dia. Então, meus irmãos, você não vai mudar a sua instituição. Por exemplo, os membros da Assembleia de Deus, os obreiros, quantos obreiros eu vi achando que ia mudar? Eu fui um que no começo achei que ia influenciar muitas pessoas eu influenciei, mas acabei tirando de onde estavam, e outras até hoje, por exemplo, querem sair. Ele influenciou por quê? Porque eu não fiquei e não me dobrei, mas no começo eu tinha em mente que poderia ficar e influenciar. Não, de forma alguma. Você vai se arrebentar, sozinho você não consegue. A Assembleia de Deus entrou num sistema mundano, depravado, numa obra assim das trevas tão grande que domina. Você não consegue ser um cristão autêntico dentro da Assembleia de Deus. Você não consegue ser um pregador da palavra dentro da Assembleia de Deus. Você, me ouça, pelo amor de Deus, porque eu sofri, mas sofri as mais duras agrúrias para ser e tentar ficar e me manter. Você não vai ser, porque você não vai ter oportunidade.
você não vai ter agenda. E se você querer ser aquele que vai pregar uma agenda e outra, você vai se retrair, e quando você tiver uma oportunidade, você vai pregar a verdade e vão te tirar do altar, vão bater na sua cara, vão lhe dar de facão, vão fazer todo tipo de atrocidade com você, porque eu tenho experiência. Eu, por exemplo, na minha jornada espiritual, eu fui tirado de cima do altar mais de 2 vezes, violentamente. Então não é um menino que está falando para vocês. Então você que vem dizer, e eu estava pregando alguma coisa forte? Não, de forma alguma. Assembleia de Deus, hoje você não pode pregar mais nada, você tem que contar história, você tem que manipular o auditório, você tem que ser um comparsa do pastor presidente, você tem que ser um mafioso do pastor, que é isso, uma máfia, onde eles colocam pessoas mafiosas que lidam no mesmo esquema. Se um trair a confiança do outro, é que nem na máfia, é um tiro na cabeça. Eles cortam você fora, sendo espiritual, lá na máfia é um tiro na cabeça. Leva para um canto, um escondido, dá um tiro. Aqui dentro da máfia espiritual, eles cortam você lentamente, eles conversam entre eles, nunca vai dizer para você que lhe cortou. Você não vai ter mais escala, você não vai ter mais agenda, você não vai ter mais nada, porque eles vão lhe cortar de todas as atividades da igreja. E se Deus abrir porta para você em outras AD um pouco mais distante, eles vão arrumar um meio de entrar em contato e cortar você, não lhe dar recomendação. Eu tenho experiência aqui de pessoas corruptas ter carta assinada e para coletar ofertas gigantescas. Na minha época eu congreguei na AD de Voti, e muitos de vocês estão pedindo, fala do pastor Luiz Antônio. Eu vou dar só um toque para vocês. Eu não posso falar do pastor Luiz Antônio aqui, do final do Luiz Antônio, porque eu convivi muito com ele, mais de 10 anos, e nos bastidores, dentro de casa, tudo. Então eu não vou falar, porque vai gerar processo para mim. A esposa dele, o filho dele eu conheço demais, eu me mantenho ainda na cidade. Então, meus irmãos, não peça para mim falar, porque vai gerar processo. Mas não tem pessoa mais indicada para falar do Luiz Antônio do que o próprio Humberto Schmidt, da Restauração, e o pastor Cláudio Silva, que era uma trinca de pastores que faziam parte dos Heróis da Fé em 1985 e 90, dos anos 90. Então não me peça para falar, porque se eu fosse falar tudo que eu tenho para falar, vocês iam entristecer, vocês não iam querer me dar ouvidos, e a maioria de vocês iam ficar até atribulado, e um grande número ia dizer, meu Deus, como é que pode? Então não me peça para falar, porque eu não quero acarretar, não que eu não tenha coragem. Isso aí vocês me perdoar, porque faz parte da minha cidade, é uma coisa muito próxima, gera muito processo, acarreta muito problema, mas não é nada daquilo que vocês esperam, daquilo que vocês imaginam ser, daquele quadro que pintaram para vocês, nada disso, nada. E eu me lembro que na época, ele próprio assinava carta para corruptos sair coletar dinheiro para a missão. A gente nunca teve apoio, ficamos 10 para 12 anos, fomos deixados de lado, continuamos insistindo, tinha um respeito pela gente, mas nunca ajudou a gente em nada. Então eu digo para vocês aquilo que eu vivi, que eu sei. Então nessa questão aí, eu poderia falar para vocês coisas avassaladoras. Vocês estão entendendo? Visões de morte que Deus me deu dele. Deus me mostrou ele morto. E eu não avisei, porque eu já estava na IPDA, não avisei. Um dia eu vou falar desse testemunho, vou falar para vocês separadamente, mas entrar em questão profunda, meus irmãos, não me peça, tá? Vocês me perdoem, eu amo vocês aí do canal, que pediram, fala do pastor Luiz Antônio, que morreu no voo da Tampapá. O irmão convivia mesmo, de dentro de casa, bastidores, intimidade, 12 anos, mas não vou falar porque não quero acarretar processo para cima das minhas costas, tá certo? Então deixa eu continuar no meu raciocínio. Então a Assembleia de Deus, que eles defendiam e que eles defendem nesses presidentes, é corrupta e é mafiosa. Não adianta alguém querer vir com conversa, de querer perseguir. É corrupta. Deus é Amor se perdeu. Você não consegue mais pregar a verdade dentro da Deus é Amor. Prega dentro da Deus é Amor que o ministério feminino não existe, que você vai ver, a diretoria vai te cortar na primeira pregação sua. Mas eu duvido que não. Porque eu não falo mentira nesse canal, eu conheço o sistema interno da IPDA. A IPDA é ditadora, ela manda nos seus obreiros. A diretoria massacra e manda. Se você pregar, por exemplo, hoje, antigamente tinha que pregar porque o missionário mandava. E se você não pregava, ele te punia, há 30 anos atrás. Depois que ele mudou a ideia, você tinha que pregar o que ele mudou a ideia. Se você pregasse o contrário, eles te punem. Então, se você pregar hoje que uma mulher não pode dirigir uma igreja porque é antibíblico o pastorado feminino, eles vão te botar de lado. Se você pregar algumas coisas que eles já mudaram no regulamento, que antes eles cobravam, eles vão te deixar de lado. Então, a Deus é Amor e a Assembleia é umas igrejas que você não pode mais pregar a verdade. Por exemplo, eu fui ameaçado dentro da Deus é Amor 2 vezes. 2 vezes em uma imobiliária por causa de um rolo de um pastor. Me peça que eu conto para você testemunho um dia desse, fora desse assunto aqui. Fui
esbufeteado, soqueado. Depois, dentro da Assembleia de Deus, fui tirado de cima de altar 2 vezes porque eu estava pregando a palavra de Deus e eu não sabia que um senhor de 70 anos lá na igreja era casado com uma mocinha bem nova de menos de 30 anos. E que ele tinha feito um rolo lá, tinha separado da mulher dele e tinha levado aquela menina meio arrastado para viver com ele. E eu estava pregando na igreja dele, 500 quilômetros da minha casa, sem saber de nada, e o Espírito sempre usou na palavra, o Espírito de Deus, e eu preguei uma mensagem poderosíssima naquela noite, de caráter e pureza, e ele não se aguentou. Quando estava com uns 35 minutos de mensagem, ele saltou do altar, segurou no meu braço, enfiou a mão no meu peito e mandou sair fora. E eu saí quieto, na época era um guri muito novo, e se eu tivesse resistido, ele tinha me batido. Em outras situações, isso parte até por abraço. Então, meus irmãos, para vocês que dizem eu vou ficar, você tem que ficar e mudar. Por que você saiu da Assembleia? Por que você saiu da Deus é Amor? Você não podia pregar lá? Vocês são meninos da fé. Sabe que vocês não sabem que dentro da Assembleia de Deus não pode pregar a palavra de Deus? A gente fez de tudo que podia e não conseguiu. E na IPDA a mesma coisa, você tem que só revelar, contar história e encher o bolso das pessoas de dinheiro para pregar prosperidade para eles e encher teu bolso no trocadilho que eles te dão e ficar revelando e tudo, porque se pregar a verdade tá todo mundo desconcertado ali. Ih, meu Deus do céu, meu Jesus, eu sei de coisas que vocês não imaginam. Estava lá cheio de revelação, mas tinha mulheres dormindo com mulheres casadas, homens dormindo com mulheres casadas, cooperando no altar, bagunça, adultério escondido, promiscuidade. Sabe por que eles não gostam da palavra? Porque a palavra cutuca. A pessoa, quando está errado, ele é cutucado pela palavra, ele é incomodado. A palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus, por que a palavra liberta? Por que a Bíblia diz que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a pedra? Porventura não é minha palavra como fogo? É fogo para queimar pecado, para limpar, fazer limpeza. Não é um martelo, o martelo vai batendo, pega o martelo, vai batendo, alguma coisa, não vê, quebra. Então, a palavra de Deus, ela quebra com todas as pedras de dureza que tem no coração, vai limpando, queimando por dentro, limpando a sujeira. A palavra de Deus é algo sobrenatural, você entender isso, meus irmãos. Então, o meu vídeo de hoje, meus irmãos, é para falar para vocês, que aqueles que vieram no canal dizendo, por que você saiu de lá, por que você não pregou lá, mas Deus tem seus remanescentes lá. É remanescente nada, se você está lá dentro da Assembleia de Deus concordando com toda aquela podridão que está exposta, fedendo debaixo do seu nariz, você não é remanescente, você é alguém que está de acordo, que está em conluio com aquela situação. Me perdoe, se você está dentro de uma outra, como a Deus é Amor, você é a mesma coisa, você está dentro, você está em conluio com aquele sistema, você faz parte daquele sistema. Então, meus irmãos, não adianta você achar que vai conseguir mudar uma situação, você não jamais vai mudar a situação, você não vai conseguir mudar, ao contrário, você vai arrumar um monte de complicação para vocês, vocês vão arrumar um monte de briga para vocês, e aí que Deus é contrário. A Bíblia não nos aconselha a ficar lá dentro tretando e brigando, e apontando o dedo para esse, e apontando o dedo para aquele, como profeta, e às vezes, esses que se colocam como os que querem mudar a situação lá, nem seguem a sã doutrina, nem tem a sua vida no altar, e querem mudar, querem apontar os outros. Tem alguns que são homens de Deus mesmo, que gostariam de apontar na ignorância deles que vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada, meu. É melhor você tocar a tua vida e nos altares que Deus te mandar e te levar, você pregar a verdade. Agora, achar que você vai mudar lá dentro os pastores da Assembleia, você vai arrumar um monte de processo, briga, confusão. É isso que vai acontecer. E como a Bíblia não é de confusão, melhor que tem no meu conselho é você sair de dentro de uma Assembleia de Deus e procurar um lugar decente para congregar. Ah, mas eu não encontro. Encontra sim. Se não encontra 100%, vai encontrar muito melhor do que aquele que você está. Você está entendendo? Porque lá já é um barco que já afundou, já furou, já está furado, já invadiu a água, já está naufragado isso. E a Deus é Amor já está no mesmo caminho, um pouquinho melhor, mas já está perdida. E se vocês ficarem nessas igrejas que ficam revelando, mentindo, enganando, vocês vão pagar um preço muito caro, meus irmãos, muito caro o preço que vocês vão pagar. Então, eu queria dizer para vocês que vêm aqui no Rodapé, por que não ficou lá? Essas igrejas não permitem que homens de Deus fiquem. Essas igrejas não dão oportunidade para o homem de Deus. Se você ficar lá, você vai ficar 10 anos pregando na congregação mais pequenininha, que aquele irmão lá é teu amigo que te convidou. Como acontecia com nós, um ministério gigantesco nos últimos tempos, pregando lá em algum lugarzinho, onde tinha um conhecido, um amigo, devia ter muito conhecimento. Mas a explosão ministerial que Deus tem para você levar a Bíblia para as pessoas, para você anunciar, isso aí, meus irmãos, isso aí esquece. Isso aí você não vai conseguir ter o teu ministério. Então, Deus não quer que nós ficamos calados. Imagina um pastor Levi calado e pessoas passando necessidade. Por que eu vim para o YouTube?
Eu vim para o YouTube porque vocês precisavam ouvir. E eles estavam matando nosso ministério, sufocando nossa vida e matando os dons que havia em nós, em mim, na minha esposa, na minha família. E a gente lá sufocado ia morrer. Mas como Deus nos chamou tão forte e eu nunca fui de me acovardar e de me vitimizar, passei por momentos terríveis, de extrema... momentos depressivos, momentos em que se eu fosse alguém que não conhecesse o meu mestre, eu ia me dar por depressivo, caído, fracassado, mas como eu tenho um Deus forte, nunca me dei por vencido, porque eu sei em quem tenho crido, Arabagachai, sei em quem tenho crido, e sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Então não fiquei não, meus irmãos, não fiquei ali cabisbaixo, derrotado. Passei muitos momentos de isolamento, de angústia, Marabagachai, de abandono, de isolamento, de rejeição. Quantas vezes eu tinha vontade de ter alguém para comer uma comida na minha mesa, quantas vezes eu tinha vontade de sentar com alguém, quantas vezes eu esperava, implorava por uma visita, nunca aparecia ninguém, porque Deus permitiu esses momentos difíceis na nossa vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando para vocês sobre ministério, ministeriologia e vida com Deus. Então, meus irmãos, você não vai pregar lá, não vão deixar você pregar, essa é a real. Na Deus e Amor a mesma coisa. Você acha que você vai pregar na Deus e Amor, que alguém vai te dar altar para você pregar 45 minutos, 50 minutos de mensagem, todo o culto vão te aplaudir, te ouvir? Se você não ficar lá revelando 1 hora e pregando 5 minutos, você não tem agenda. Não, mas não sei o que tem, mudou, não mudou nada. Deus e Amor nasceu em cura, em revelação, expulsação de demônio, e vai até o fim nisso. E se você não expulsar demônio, todo culto, você tem que arrumar uma vítima para estragar o culto, porque não é questão de expulsar demônio, você é contra expulsar demônio, eu não sou contra expulsar demônio que se manifesta. Agora eles arrumam uma vítima do diabo. Agora arrumar uma vítima para estragar e preencher o tempo do culto com entrevista com demônios, conversa com demônio e essas coisas, você não vai, irmão, ter êxito nenhum, porque vão dizer que você não é usado. Você jogou uma pessoa no chão, como o presbítero Olavo Viana fazia aqui em Porto Alegre, agora eu quero gravar um vídeo sobre isso, jogava aquela pessoa no chão, aquela vítima do diabo, que às vezes era um desgraçado da vida, que vinha aqui daquelas favelas de Porto Alegre ali, não tem nada contra faveleiro que é de Deus, mas faveleiro quando tira para ser atribulado, é só Deus a causa. Eu não estou contra nem um pobre, nem um rico, nada, mas eu tenho que falar a verdade. E vinha para ali aquelas pessoas sem rumo, sem norte, sem sul, sem nada na vida. Aí ele jogava uma vida daquela no chão lá, que aquilo já era de praxe, e olhava para cima e para os obreiros ficar rindo. E eles entre si conversavam em pleno culto, e a pessoa lá caída no chão endemoniada e eles tirando sarro, porque homem debochado nem aquele Olaviano eu não conheci outro. Vocês estão entendendo? Então é isso, se você não jogar uma pessoa no chão e ficar fazendo cenário, stand-up e festa e conversando e revelando placa de carro, revelando, às vezes a mesma pessoa 5, 6 vezes, você não vai ter sucesso. Se você pregar, eu te garanto que você não tem êxito dentro da Deus e Amor. Te garanto, vai começar pelas senhoras de idade que não vão te dar, não vão te valorizar. Depois vem por todo mundo. Os jovens da igreja estão lá, mas só por estar, não sabe nem o que querem, o que estão fazendo lá. Os jovens da Deus e Amor, a maioria são terríveis, às vezes só naquela carapaça de doutrina estereótica e dentro daquele coração cheio de ave de rapina, de namoro, de sexo, e aí eles pregando contra celular e tablet, TV e computador, e aquele jovem tudo mergulhado nos computadores, das internet, cheio de... Mas aquilo, porque aí tem aquela regra que vai se batizar só com 18, e aí fica aquelas pessoas até os 18 anos, sem compromisso com nada, e fazendo o que bem quer, o que bem entende, com aquela carapaça de santidade. Então eu não estou aqui para falar mal de ninguém, que falar mal não é falar mal, é expor o que é verdade, porque essa gente gosta de malhar e matar os outros. Eu sei muito bem o que é. Então você vai dizer que vai ficar lá porque lá é o remanescente, lá é a tua igreja, você vai mudar. Você vai mudar nada. Você não muda nada lá. E se você for verdadeiro lá, você vai ser perseguido e vai apanhar lá dentro. Você vai apanhar. E por mais educado que você seja, como eu sempre fui em altar e igrejas, você vai apanhar lá. Então, meus irmãos, encerrando esse vídeo para não ficar muito longo, eu quero colocar aqui para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eu congreguei na igreja Assembleia de Deus de Canudos, que é um bairro pertencente a Novo Hamburgo. Então a cidade de Novo Hamburgo é uma cidade muito grande, dividida por 3 setores, Floresta, Canudos e o outro, são 3, dividido em 3 setores, e aí cada setor tem um presidente. E nesse bairro Canudos, já há uns anos atrás, quando era o primeiro pastor, o ancião, tinha uns 5, 6 mil membros, era uma das igrejas mais
mais notáveis do Rio Grande do Sul e do Brasil, no sentido de doutrinas do corpo, falando de uso e costume, princípio doutrinário, e era uma igreja muito ordeira. Mas o velho morreu, deixou para o sobrinho, o sobrinho rasgou o regulamento que o velho tinha, o ancião, e liberou tudo nessa igreja. E desde que foi liberado tudo nessa igreja, essa igreja já tinha rebeldias internas desde o tempo do ancião, mas o ancião, ele trazia a igreja na doutrina, então Deus estava ali se manifestando presente sempre, resolvendo os problemas. Mas quando o ancião entregou para o sobrinho rasgou o regimento e liberou tudo. Fez que nem a Deus é Amor fez agora. E o que acontece? Quando libera tudo numa igreja que nunca liberava nada, aí é um problema sério. Aí começou a dar confusão, divisão, partilha, gente saindo, levando, e essa igreja acabou, hoje deve ter uns 2.500, 3 membros. Se tiver 3 mil membros por aí, eu calculo. Não quero afirmar esse número porque eu não estou lá. Mas assim, então eu fui congregar nessa igreja, contei vários testemunhos aqui, vou contar mais um. Quando eu cheguei lá para dirigir uma igreja, já estava o sobrinho tocando esse trabalho. Bom, o que aconteceu? Tinha um obreiro lá muito antigo nesse campo. Esse obreiro, ele era muito crente para um lado, mas bem fofoqueiro para o outro, aquele que fica sondando tudo. Aqueles obreiros que toda igreja tem, que fica arrumando um cano, fica colocando uma lâmpada, fica fazendo alguma coisa. Então sabia de tudo. Esse obreiro se dava muito bem com o ancião, mas com o sobrinho do ancião ele não se dava bem. Então eles já estavam se batendo de frente quando eu cheguei no campo. Não havia aceitação desse obreiro, que era um dos obreiros grandes lá, com o pastor novo, o sobrinho do ancião, que tinha assumido a igreja. O que acontece? Quando eu cheguei lá, eles começaram a... Meu Deus, olha a esposa do irmão Levi, olha a filha do irmão Levi. Mas essa igreja era uma igreja de doutrina, ainda tinha mulheres primitivas lá, apesar de terem derrubado muitos, ainda tinha nesses dias. Já estava caído 80%, mas ainda tinha ainda uns 20% que se mantinha na doutrina do ancião, que tinha ensinado antes o senhor, não quero dizer o nome para não polemizar aqui, porque isso é muito íntimo nosso, então isso gera bastante problema, tá entendendo, meus irmãos? Mas vocês vão entender perfeitamente. Então esse obreiro velho, que era do tempo do ancião, já tinha se trincado com o sobrinho do ancião que tinha assumido a igreja e tinha rasgado o estatuto do velho. E o que acontece? Se apavoraram comigo, como se eu fosse que nem quando eu cheguei na igreja de Deus é Amor, todo mundo olhava assim, olha a esposa do irmão Levi, olha a filha do irmão Levi, blá, blá, blá. Mas eles, não é eles que pregam doutrina, não é eles que... O que será que ele vai pregar? Eu metia a Bíblia, eles ficavam loucos, porque não tinha revelação, tinha revelação, claro, porque Deus, eu tenho os dons de Deus, eu não tenho dom de revelação, mas Deus me revela muitas coisas, e o que Deus me revela, seja no campo físico, ou de enfermidade, ou de uma bênção, ou de uma porta, eu vou passar, só que eu não sou alguém que fica num culto revelando dia e noite pessoas e fazendo o que eles faziam, dizendo tal dom de revelação, orando 1 hora por revelação. Então ele se assombrava quando pregava, se assombrava e tudo, se assombrava do testemunho, como eu conduzia a igreja. Porque se você diz que tem doutrina, se você diz que é um Deus, você tem que cumprir com aquilo que você diz. Não adianta você ter um regulamento, uma circular na mão e dizer que é da IPDA, que eu sou do tempo da fundação, e você não cumpre com pivica nenhuma, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Então não adianta. Isso é papo furado. Então eu cheguei do outro ministério, fui da AD e executei a doutrina que eles falavam ter. Já cheguei, porque eles acharam que vem da Assembleia, tudo que vem da Assembleia, só que eu, naquela época, era como muitos que ainda tinham na Assembleia, vivia a palavra de Deus, vivia a doutrina. E como eu disse para os irmãos aqui, que a vida da minha família é uma mescla de PDA com Assembleia, família do meu pai, tudo é da Deus é Amor. Se converteram lá, a grande maioria, alguns já saíram porque não aguento mais, estão indo para outros ministérios, mas tem um grande número lá, mas se converteram todos lá. Família da minha mãe, tradicionais, tudo da Assembleia de Deus. Mais de 70 anos que a família da minha mãe é envolvida com a Assembleia de Deus. Família do meu pai vai para mais de 30 anos que são envolvidos com a Deus é Amor, quer dizer, então não tem como você vir querer me dar aula aqui de Deus é Amor e Assembleia de Deus, pelo amor de Deus. E eu não estou aqui para falar para vocês o que não é. Jamais eu colocaria minha cara, minha face, meu rosto, para falar da IPDA ou do missionário algo que não seja ou que não fosse, ou que não aconteceu, porque eu tenho caráter e vou prestar conta diante de Deus do que eu estou falando, das minhas palavras. Então não vem aqui, Deus vai te julgar, vai julgar quem enganou junto com ele muitas pessoas também, porque não é porque é Davi Miranda, ou porque é o apóstolo Sérgio Sora, ou porque é o bispo Macedo, ou porque é o Daniel Berg, não interessa quem você é. Se você agiu errado, você também está na mira de Deus. Você está entendendo? E como eu já vi alguém dizer aqui, mas ele vai ser salvo pela multidão de almas que ele ganha alma, não salva ninguém.
Você ganhar alma não está te absolvendo do tribunal de Cristo, porque tem crente maluco, ele entende assim, uma alma cobre multidão de pecado. Eu ouvi muito isso, gente dizer, pessoas sem conhecimento no começo da minha fé, lá quando eu era menininho dizia isso, cansei de ouvir. Ah, mas ele ganhou muita alma, então naquele dia ele se vai poupar. Ninguém vai ser poupado porque ganha alma, ninguém vai ser poupado porque tem dom, ninguém vai ser poupado porque fazia chover canivete, ninguém vai ser absolvido por nada. Salvação é uma coisa, talentos, dons funcionais, dons espirituais, tem gente que nem sabe o que é talento, tem outros que nem sabem o que é dons funcionais, tem outros que nem sabem o que é dons espirituais. Aí fica misturando dom de revelação, com dom funcional, com talento, com capacidade, com tudo. Meus irmãos, cada caso é um caso, e nada desses casos vai salvar alguém. Salvação é santificação, caráter e vida no altar. Não é por ser usado que vai ser, por isso que vai ter lá no céu aqueles irmãos velhinhos, aquelas pessoas humildes que nem eram usadas por Deus, que iam na igreja todo dia, que tem uns que nem a boca abre, só diz glória a Deus. Vai ser salvo, e muitos obreiros, pastores cheios do conhecimento, doutores em divindades, doutores em teologias, doutores em escatologia, doutor nisso, doutor naquilo, PhD nisso, PhD naquilo, não vai estar lá. Porque salvação não tem nada a ver com capacitação que Deus dá para alguém. Vocês estão entendendo? Salvação é caráter, santificação, regeneração, vida no altar. Então, meus irmãos, esse negócio de dizer que vai ficar lá e vai mudar, não muda nada. Meu conselho para você, sai fora. E se você fica lá brigando com o pastor, tretando, porque você é um homem de Deus, eu vim para apontar o seu Micaía, papo furado. Deus não está chamando Micaía hoje. A igreja já está fundou, todo mundo sabe que ela vai ser julgada, já está exposto o seu pecado. Para que você tem que ir lá expor? Arrumar encrenca e briga, arrumar processo e confusão. Seja inteligente, rapaz, sai fora. Ou você quer ser o melhor, quer ser o que mudou a história, porque é que nem tem alguns youtubers destemplados, outros que nem da igreja são, que querem expor podridão. Eu digo, amém. Quanto mais pessoa tiver para expor podridão, deixa esses camaradas. Mas o cristão verdadeiro, você não foi chamado para, como é que diz assim, para arrumar processo, você foi chamado para pregar a verdade. Se alguém te processar porque você está pregando a verdade com educação, aí você vai lá responder. E o próprio juiz vai te dar a causa. Agora você querer sair de igreja apontando o dedo na cara de pastor que você já sabe que é um adúltero, um sem vergonha, que você já sabe que é um ladrão, que compra uma cadeira, que está envolvido com convenções corruptas, que está envolvido com a política partidária, a política secular, a política dos bastidores da igreja. Você se envolver com essa gente, ir lá e tretar e brigar com eles, faça meu favor, meus irmãos. Faça meu favor, vê se eu estou na esquina e dizer, eu sou homem de Deus, fui chamado, eu sou Jeremias. Não é aquela época não que Jeremias ficou lá no calabouço, tirava ele dentro do calabouço, levava ele para dentro do rei, e ele falava, não é essa época. As redes sociais já exporam a podridão, a carniça já fedeu. Quem é você para se achar que vai mudar o estado do Rio Grande do Sul? Como alguém que eu vou expor agora, quem é alguém para achar que vai mudar a convenção da Assembleia de Deus, a CGADB, a Convenção da Assembleia de Deus do Brasil? De forma alguma, a CIPADEX aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, a catarinense ou a do paranaense aqui for, você não vai mudar nada, porque isso é uma máfia com a Assembleia de Deus tem milhões e milhões de membros que estão bem, que se sentem bem com seus pastores corruptos, com seus pastores que fizeram trocadilhos com eles. E o senhor não me cobra nada e eu lhe defendo em todas, vocês estão entendendo? Você não se preocupa com o meu adultério, nem com o meu segundo casamento, nem com a minha vida torta e porca, nem que se eu estou roubando, se eu estou fumando, se eu estou drogando, se eu estou andando de bermuda, se eu estou andando na praia desnudo, não interessa o jeito que eu vou estar. O senhor cuida da sua vida e eu cuido da minha, e eu lhe defendo e o senhor coberta nosso pecado. É assim, Assembleia de Deus. E você está dizendo que vai mudar? Então escuta isso aqui que eu quero passar para vocês. Bom, aí contando o assunto para encerrar, quando eu cheguei lá nessa congregação, foi feita uma proposta para mim. Um dia me ligou o presidente, e com o vice-presidente já estava na minha casa, o presidente me ligou, e aí o vice-presidente estava lá na minha casa, ele saiu para frente do carro para minha esposa e meus filhos não ver, e lá dentro do carro ele me fez uma proposta. Vocês estão entendendo? Entendo bem, sobre esse obreiro que estava tretado já com o sobrinho, com o pastor que tinha assumido, que era sobrinho do ancião. Então acontece, ele já não suportava mais esse obreiro, porque esse obreiro ficava sempre pegando o pé dele. Então eles queriam tirar esse obreiro, mas tinham medo desse obreiro, porque esse obreiro tinha muitos anos ali no ministério.
E eles tinham medo que esse obreiro arrancasse muitas pessoas. E quando eu cheguei, esses obreiros aí estavam preparando um motim contra esse pastor novo. E eu não aceitei. Eles queriam que eu fosse junto com eles nesse grupo para lá. E eu não aceitei. Vocês estão entendendo? E com esse obreiro velho do tempo do ancião, com esses grupos que estavam ali querendo fazer uma divisão. Eu não aceitei. Porque eu não aceito. Não é minha praia, não é minha vida. Não aceito. Como eu não aceitei na Suíça, não aceito quando estava na IPDA e não aceitaria nunca. E aí eu não aceitei. Então eu fiquei sabendo desse grupo, e aí de repente, do que esse grupo ia fazer, e de repente vem o vice e me chama lá dentro do carro, na frente da minha casa, ficou minha esposa e meus filhos dentro da casa, e eu fui lá, quando entrei dentro do carro, só eu e ele me ligou com o presidente, e o presidente disse assim, nós tiramos o cara amanhã, na reunião de segunda ou terça, tiramos o cara amanhã e botamos tudo no lugar dele. O que você acha? A gente já não quer mais saber desse cara, então tiramos esse cara e colocamos você na hora. Fiquei assim, eu numa situação difícil, passando luto, fazia tempo que o ministério não andava, e eu pensando, lutando, e veio na minha cabeça assim, e a primeira coisa que veio na minha cabeça assim, a voz do Espírito Santo veio na minha cabeça, não aceita, não tem ministério para ti derrubando outra pessoa, não quero que tu assuma o lugar de outra pessoa, não quero que tu pegue o ministério de outra pessoa, o que é dele, o que é teu, é teu. E eu disse, Senhor, mas como será a minha vida, a tua vida eu vou dar direção nela. E eu disse, não aceito. Eu, quando não aceitei, eles ficaram bravos comigo. Só que eu já sabia do plano do grupo de obreiro contra os presidentes, e já sabia do grupo dos presidentes, sobre a ação dos presidentes sobre o grupo de obreiro. E eu não tomei partido nem por um nem por outro. Pergunta bem o que aconteceu. 2 meses depois eu fui sacado. Mas assim, sacado. Tirado. Vocês entenderam? E olha que quando eu fui tirado, tinha pegado uma congregação, mesma coisa que na Suíça. Uma congregação que quando eu assumi, os membros estavam tudo indo embora. Uns para Madureira, outros para outra igreja, tudo debandando. Outros para as congregações que tem aqui em Canudos, que eu não vou citar o nome porque são colegas. E indo embora. E eu comecei a trazer tudo eles de volta pregando. E a igreja estava bem, não é que estava mal, estava começando a ficar bom. E eles não se preocuparam com a igreja. Por isso que eu digo para vocês, as pessoas não se preocupam com a igreja. Eu já vi presidente, como aqui o Divoti, atual, que diz assim, quem quiser sair, que saia. Eu vou implantar o meu esquema. E às vezes o meu esquema é a minha esposa de tesoureira, o meu filho de tesoureiro, o meu parente de tesoureiro. Então essas coisas aí, não adianta você dizer que vai ficar e vai mudar. E vai lá e vai meter o dedinho teu na cara do teu presidente, porque você é um Micaías, um Mica. Acorda pra vida. Não existe isso. Eu quero colocar para vocês aqui, para nós encerrar. Isso aqui aconteceu então. E aí não aceitei aquela situação e fui tirado. E fiquei na Rua da Amargura. Nessa tirada aí, eu quero contar para vocês, me cobra, quero participar com vocês. Nessa tirada aí, o meu filho, meu Neemias, que tem 16 anos hoje, ele era um menininho, tinha uns 7 anos. E uns 7 anos, ele gostava de tomar um leitinho com Nescau. Jesus, eu não tinha mais R$1 no bolso. E eu tinha que sair da casa da igreja, que eu tinha recém-chegado por proposta deles, que me levaram, me prometendo mundos e fundos, e agora estavam me tirando, e o meu filho não tinha leite, e Deus usava um irmão lá na cama dele, dormindo, e atentava com ele, lá Deus atentava com ele, sabe que atentar incomodava, e mandava ele lá em casa, e ele lá em casa dizia assim, o menino tem leite? E eu dizia, meu Deus, eu chorava de ver Deus agindo. E aí ele ia lá no mercado e comprava uma caixa com 12 caixinhas de leite. E aí a gente não queria, porque eu nunca me prevaleci de ninguém. E aí ele dizia assim pra mim, parecia que ele conhecia o meu menino adorava Nescau com leite. E ele parecia que conhecia, ele dizia assim, tem Nescau? Irmão, não tem, mas eu não pedia. Porque eu nunca fui folgado. Eu nunca fui de me aproveitar. Por isso que eu continuo decente, tocando minha vida. Eu poderia estar rico usando o Evangelho. Nunca quis usar o Evangelho, nunca usarei o Evangelho. E ele dizia, o menino tem Nescau, e eu dizia, não, irmão. E ele dizia, vou pegar Nescau pro menino. E ele adorava o Neemias, mas era uma coisa de Deus na vida do Neemias, não faltava nada para ele. E ele dava tudo as coisas pro Neemias, aquele irmão. E até que nós saímos de lá, que Deus abriu uma porta, ele ficou
ajudando a gente, como foi aqui em Novo Hamburgo, como foi em Santo Augusto, como foi em Paraná, Foz, tudo que é lugar, sempre teve pessoas para onde passamos, Suíça, Santa Maria, que abraçaram nós no momento em que a igreja às vezes nos abandonava por nós vivermos a verdade. Então, meus irmãos, me cobre que eu falo para vocês de todas as minhas experiências quando eu fui abandonado por igreja, por pastores, as necessidades, as experiências que os meus filhos tiveram, as orações que meus filhos fizeram pedindo as coisas para Deus. Quando eu era bem jovem na igreja, ainda lá no começo da minha carreira, eu saí do meu trabalho e investi, porque o pastor Luiz Antônio achava que eu tinha que largar o trabalho e fazer a obra, e eu aceitei isso naquela época como um ministério de Deus. Eu fiz muitas provas com Deus, sem colocar Deus na parede, mas provas bíblicas, provas lindas, e Deus foi comigo naqueles negócios. E quando uma vez eu recém tinha largado, fazia uns 2, 3 meses, e pesou um pouco a parte financeira, eu não tinha casa para morar, não tinha nada, morando nos cubículos que a igreja alugava para nós, e eu me lembro que faltou comida, faltou tudo, e a minha filhinha pequena, que hoje tem 21 anos, ela tinha uns 5 anos, ela abriu as mãos na porta do armário, assim, parecia que ela sabia de tudo, ela disse: Jesus, manda comida para casa. O meu dever é eu colocar comida, não era Jesus. Mas a gente passa por isso, vocês sabem o que é. E por incrível que pareça, Deus enviou pessoas que não sabiam de nada para encher o armário de comida, para atender a oração da menina, para incendiar a minha fé. A menina com os braços abertos na frente do armário. Então, meus irmãos, eu tenho experiências para contar para você que eu não quero, que eu gosto de ficar falando de mim, irmão, que eu ocupo muito espaço. Mas para contar para vocês que não acaba mais. Então entendam uma coisa, meus irmãos, você não vai mudar nada. Então isso aqui, ó, nessa igreja já aconteceu isso comigo, várias experiências que eu contei para vocês. Nessa igreja, na sede dessa igreja, aconteceu aquele vídeo que eu gravei para vocês, que o rapaz profetizou lá a morte do pastor, e ele faleceu depois por Covid, porque já vem de anos, irmão. Não é que Deus mata alguém, eu disse aqui e muitos não gostaram. Deus mata. Deus mata sim, rebeldes. Quando Deus se cansa com rebeldes, que nem os reis do passado, que nem pessoas que se infiltram na frente de um plano estratégico de Deus, sim. Agora, pastores, Deus não tem interesse em matar, Deus está recolhendo eles, porque já deu muitas oportunidades a essas pessoas e eles não valorizam essas oportunidades. Então, Deus acaba recolhendo essas pessoas. Então, foi nessa igreja que aconteceu esse fato que eu gravei no interior, e é nessa igreja que aconteceu isso aqui de novo, só que numa congregação dessa igreja. E eu vou mostrar para vocês, quando eu estou dizendo para vocês que você não vai pregar na Assembleia e na Deus Amor, que você não vai mudar nada. E esse rapaz disse que vai mudar o Rio Grande do Sul, pastor da Assembleia, e vai mudar alguma coisa. Não muda nada. Não muda, porque eu conheci homens valentes que tinham muito mais conhecimento que qualquer um e não mudou nada. Nem o pastor Humberto Schmidt mudou alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul. Ele teve que sair e abrir um ministério. Estou falando dele, não que eu concorde 100% com o que ele faz, mas eu estou citando para vocês que ele teve que sair para tocar a visão dele ministerial. Então ninguém muda, melhor é sair do meio deles, sem briga e sem confusão, que aí é o que agrada a Deus. Está escurecendo, eu vou até o término. Então, meus irmãos, esse rapaz aqui, ó, foi numa das congregações dessa mesma igreja onde eu congreguei e aonde eu gravei o vídeo sobre o pastor que morreu do Covid, tá certo? Vou colocar para vocês. Olha o que aconteceu agora, semana passada, em uma das congregações dessa igreja Assembleia de Deus de Novo Hamburgo. Olha o que a mulher do pastor fez comigo, porque eu preguei a verdade. Aqui em frente, a mulher do segundo pastor. Adúlteros! Adúlteros! Olha o que ele fez comigo lá. Me espancou, me bateu, me enforcou. Filma isso, eu falei a verdade. Eles não gostaram de ouvir a verdade. Aqui na Vila das Flores. Então você viu? Bateram no rosto dele, meus irmãos. Racharam, fizeram fissuras internas no lábio superior e inferior, machucaram os dentes, bateram nele de soco, não sei como, se usando objeto, não quero especificar corretamente, eu sei que bateram. Só você fica entendendo, não sei se foi com as mãos, se foi com objeto, não me interessa, também não quero ver vídeo, não quero nada. Mas assim, não quero entrar no êxito, no campo da vida desse rapaz. Pelo que se percebeu, uma pessoa de boa índole, tem uma vontade de fazer as coisas para Deus, mas aí você vê, por exemplo, aí vem a esposa dele já, lá você vê a sobrancelha permanente, tudo, quer dizer, missionária. Então você percebe nada contra o ministério dele, nada.
mas ele está querendo mudar uma coisa e às vezes ele mesmo pode estar errado em algumas coisas vivendo ali dentro. Então a doutrina de Deus, quer dizer para vocês que é um todo. Quem está entendendo os 12 mil inscritos do canal Bíblia em Foco, é um todo. São todas as coisas. Se você prega contra um que não pode cortar o cabelo, você não pode fazer uma sobrancelha feminina permanente, você está entendendo? Então você tem que cuidar, se um homem não pode andar barbudo, também não pode andar de bermuda. Se ele pode andar de bermuda, por que ele vai poder andar barbudo? Se ele pode andar de bermuda, ele vai poder andar barbudo. Agora, se ele não pode andar de bermuda, como é que ele pode andar barbudo? É um todo. A barba não salva, nada salva. Isso são tudo usos e costumes, princípios doutrinários que fazem parte da doutrina do corpo que Paulo pregou, que o cristão tem que ser diferente. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Então, às vezes, querem mudar, mas eles próprios, as pessoas, não estou citando esse rapaz, não são aquilo que eles querem pregar e mudar. Então, você tenha muito cuidado quando você doutrina os outros, quando você ensina os outros, se verdadeiramente você vive aquilo que você está ensinando. Por isso que alguém pergunta, como vai ser a doutrina da Igreja Apostólica Bíblia em Foco? Vai ser a doutrina que está sendo pregada no canal. Nem extremismo, nem liberalismo, porque Deus não se agrada nem de uma e nem de outra. Então ele foi lá para mudar. Aí ele chegou lá e pregou, chamou as pessoas de adúltero e tudo. Se Deus mandou, amém. Mas você tem que ter muita sabedoria para pregar hoje em dia. E não que você não vai pregar a verdade, você vai pregar a verdade. Mas tem que cuidar que não pode ser algo pessoal. Talvez ele estava lá pregando inocentemente, o rapaz, a mensagem de Deus. De repente, na mensagem dele, ele leu algum trecho, que a Bíblia é recheada de exortações, e discorreu sobre casamento. Aconteceu comigo várias vezes também isso. Só que eu não apanhei em alguns lugares. Alguns me tiraram do altar, outros já me bateram. Na Deus é Amor, por exemplo, eu já apanhei. Você entendeu? Mas dentro da Assembleia de Deus me tiraram de alguns lugares, me empurraram, me tiraram o altar, fizeram várias coisas. Você entendeu? Me tiraram escala, me cortaram, e vai longe. Vai longe, o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu quero dizer para você é que não tem lugar para pregar. Porque ele chegou discorrendo do texto e quando de repente ele falou que o homem tem que ser esposo da sua mulher, Deus de repente estava pregando um assunto de casamento, e o casal que estava ali não cumpria com esse quesito doutrinário, se ofenderam, porque tem gente na igreja, Assembleia de Deus, Deus é Amor, essas igrejas aí, pentecostais, estou usando essas duas, mas não quero falar só dessas duas, de todas, no nome dessas duas eu englobo todas, que eles não querem que você fale sobre segundo casamento terceiro, eles te quebram a cara, se eles puderem te matar, eu por exemplo, se eles pudessem me matar, me enforcar, me trucidar, me destruir, eles fariam, porque eles estão dentro da igreja, mas não são cristãos, eles não amam a Deus. Essa gente são gente que estão dentro do evangelho, mas não são convertidos, porque eles bateram na face desse rapaz, eles bateram no homem que estava pregando a palavra de Deus lá dentro para eles. Se o rapaz se foi coerente ou não, não importa, ele estava dentro de uma igreja, no altar de uma igreja, que ele foi convidado para pregar, mesmo que eles fossem carnais, libertinos, imorais, estivesse no segundo, terceiro casamento, não sei, o caso aqui é sobre casamento, porque ele pregou sobre adultério. Então entenda uma coisa, ele falou sobre casamento, mas se você falar sobre praia, eles vão te odiar, se você falar sobre cadeira, nepotismo, eles vão te odiar, se você falar sobre dinheiro, corrupção, eles vão te odiar, eles não querem que toque em nada, eles querem que você vá lá e conte a história do Cláudio Duarte, que você faça eles rir, massageie o ego deles, faça uma peça de stand-up, faça um stand-up na igreja, você entendeu? Faça um teatro, dança um coro com grafia, um grafismo, uma coreografia, é isso que eles querem, eles não querem Bíblia, tá escuro, vocês me perdoem, meus irmãos, que eu não posso terminar sem Deus, sem o Espírito de Deus dizer amém. Então eles não querem Bíblia, compromisso com Deus, eles querem que você conte história para eles e massageie o ego deles, é isso que eles querem. Não querem compromisso, quebraram o rosto do rapaz, machucaram a boca do homem que estava pregando a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, mas se Deus não vai cobrar isso no dia do juízo, talvez queriam comprar ele com uma oferta, como várias vezes tentaram me comprar em gabinetes fechados. A palavra de Deus não tem preço, vocês estão entendendo? Então é por isso que eu digo para vocês, quebraram a boca dele, bateram nele, se dizendo pastores, encarregados, segundo encarregado, pastor da congregação, pastores de igreja. Como que uma pessoa que se diz cristão vai bater num pregador, por mais errado ou certo que o pregador esteja? Então por isso que eu digo para vocês, eu encerro o vídeo dizendo, Assembleia de Deus ou Assembleia dos homens? Assembleia de Deus que prega a doutrina de Deus ou prega a doutrina de homens e de demônios? Assembleia de Deus ou Assembleia que está cedendo às paixões infames do diabo e introduzindo no seu culto sistemas pagãos e matando obreiros de Deus e ferindo a face de homens que querem pregar a verdade? Fica aí para vocês meditar, fica aí para vocês refletir.
Isso aqui aconteceu na Assembleia de Deus de Canudos, Novo Hamburgo, onde o pregador foi pregar a palavra de Deus e levou tapas na cara. Feriram a sua face, rebentaram os seus lábios, quase lhes quebraram um dente. Agora eu vos pergunto, alguém ainda vai dizer que tem lugar para homem de Deus pregar lá? Alguém vai dizer que tem como alguém pregar lá? E eu faço uma pergunta para vocês, de quem é que é essa Assembleia de Deus hoje? O que essa Assembleia de Deus está pelejando? Qual é o que essa Assembleia de Deus defende no presente momento, se não for o interesse próprio de seus pastores e de seus líderes? Nunca a santa e bendita palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus por todos vocês, eu quero agradecer a Deus as contribuições. Quero pedir para vocês continuar contribuindo no meu ministério, na minha família. Quero continuar pedindo para vocês as contribuições para nós construirmos a primeira igreja apostólica Bíblia em Foco. Já conseguimos o terreno e estamos nos dirigindo agora para o salão da igreja. O salão da igreja. Então Deus vai levantar a nível de Brasil, de mundo, pessoas que tenham condições financeiras, e todas as pessoas que têm menos, que têm médios, que têm mais, vão depositar, especificando que esse depósito é para a construção da igreja. Depósitos grandes serão direcionados para a construção da igreja. Os irmãos que têm investido no nosso ministério continuam investindo. Eu preciso muito das vossas ajudas e eu agradeço muito do fundo do meu coração a todos vocês que têm ajudado o meu ministério. Meu carinho, minha gratidão a todos vocês que têm tido lutas internas com igrejas, com pastores corruptos. Fique na presença de Deus, Deus vai dar direção para vocês. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, teu santo, bendito e adorado Filho. Mais uma vez, Senhor, eu chego diante da tua presença, te agradecendo do fundo do meu coração por esses 12 mil inscritos do canal A Bíblia em Foco. Senhor, eu sei que é insignificante, que não é nem um percentual daquilo que o Senhor tem para alcançar para esse trabalho do canal A Bíblia em Foco. Mas eu sou grato e feliz por tê-los, esses 12 mil, Senhor, conosco na nossa companhia. Eu te sou grato por aqueles que tu estás mudando as suas mentalidades, por aqueles que tu estás limpando por dentro e por fora com a tua palavra, por aqueles que estão alcançando testemunhos, meu Deus, que às vezes eu queria gravar e não consigo, trabalhos, portas que têm se aberto. Pessoas que têm mandado no WhatsApp pedido para mim colocar como testemunho. Eu vou fazer, Senhor, mas o tempo não tem me deixado, Senhor. Me ajuda, Senhor, a orientar essas pessoas. Alcança essas pessoas com a tua bênção, Senhor. Que eles possam continuar sendo iluminados, que eles possam continuar sendo livrados, guardados e lavados pela tua palavra. Senhor, ajuda aqueles irmãos fiéis que estão sozinhos, sem as suas esposas, foram abandonados, outros ficaram viúvos. Abençoa as tuas filhas que estão lutando sozinhas, que os maridos lhes abandonaram, pastores que não souberam orientar, Senhor, os casais, e eles acabaram abandonando as suas famílias, outros que traíram a fé da sua esposa, traíram a confiança do seu esposo. Ajuda os teus filhos que estão lutando, eles não estão só porque tu estás com ele. Abençoa os lares, as famílias, aquelas mães que têm cuidado das suas filhas, aquelas filhas que têm cuidado das suas mães. Rebagash terebeclou, deregiaflai de caramachu, Senhor da glória. Ajuda os jovens que têm estado comigo no canal Bíblia em Foco, pessoas que têm interesse, Senhor, em mudança de vida, pessoas que têm desejo, que almejam ouvir as verdades da tua palavra. Ajuda os teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Fique em Cristo, meus irmãos. Escureceu, vocês não vão precisar ver a minha face mesmo. Não tem por que vocês ficarem vendo a minha face, que vocês precisam ouvir a minha voz. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se Jesus Cristo não voltar, nos veremos no próximo vídeo. E lembre-se, você não vai mudar nada. Você não é para brigar e fazer confusão no ministério que está, é para sair e procurar um lugar decente para congregar, onde você possa viver em paz com a sua família. Fica em Cristo, meus amados.